Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia de hoje, dia 21 de agosto do ano de 2017. Saúdo os senhores vereadores e a comunidade que nos assiste com boa noite. E peço ao vereador e secretário Jonathan que faça a leitura de um versículo bíblico. 21 de agosto, segunda-feira. Só há vantagens em ser honesto. Quem se encontrou com Jesus testemunhou isso. Lucas, capítulo 19, versículo 8. Obrigado, vereador. Da mesma forma, peço ao vereador Jonathan que faça a leitura da ata anterior, a ata número 43, 2017. Aos 17 de agosto, 19 horas, no recinto da Câmara Municipal, compareceram em sessão ordinária os vereadores Vanderlei Sassi, Omar Saplinski, Jonathan Cis, Fabiano Kimpski, Ademir José Deretti, Joanir José Lewandowski, Pierre Gustavo Berri, Renato dos Santos e Celésio Zappellini. Iniciando os trabalhos, o presidente convida o assistente do Legislativo que faça a leitura do artigo 91 do Regimento Interno. E após lida, convido o vereador Fabiano que faça a leitura da ata 42, com a submetida em discussão e aprovação por unanimidade. O presidente convida o assistente do Legislativo que faça a leitura das correspondências expedidas e após lidas, o presidente vereador Vanderlei Sassi faz a leitura das correspondências oficiais recebidas e assim lidas. Leitura do ofício 08 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, do número de ofício 667 do DEINFRA de Florianópolis, da indicação 179 do vereador Fabiano Kimpski, da de número 180 do vereador Renato e das de número 181 e 182 do vereador Vanderlei Sassi, como também do requerimento 030 de autoria da mesa diretora. O presidente acusa o recebimento das correspondências, encaminha aos seus devidos departamentos, cujo recebimento da indicação e requerimentos a quais irão a deliberação na próxima sessão. Comunicação e indagações. O vereador Jonathan, presidente da Comissão de Ordem Social e Econômica, convoca a referida comissão para análise do projeto de lei do Executivo 026 para próximo 21 de agosto às 18h30. Na ordem do dia, o presidente submete em discussão o requerimento 29 do deputado estadual envio ao deputado estadual Jean Kuma e Darcy de Matos, como também ao governo do estado de Santa Catarina, o seguinte pedido: recapeamento urgente da rodovia SC-108 que liga Massaranduba a Guaramirim, de autoria do vereador Renato dos Santos, subscrito por todos os nobres vereadores, o qual, após ser amplamente discutido, o presidente submete em votação. Não tendo vereadores que se manifestaram, aprovada por unanimidade. Na palavra livre, nenhum vereador manifestou-se. E na palavra dos líderes, nenhum vereador também manifestou-se. Nada mais tendo a deliberar, o presidente encerra a presente sessão ordinária e marca a próxima para 21 de agosto. Jair Michelucci, assistente do Legislativo, digitei a presente ata, a qual foi lavrada pelo vereador Jonathan Cis, primeiro secretário, e vai assinada pelo presidente, secretário e nobres vereadores. Massaranduba, 17 de agosto. Está em discussão a presente ata. Não tendo vereadores que queiram discuti-la, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovada a ata de número 43, 2017. Peço ao assistente do Legislativo, Jair Michelucci, que faça a leitura dos ofícios expedidos. Foi expedido o ofício 68/2017, encaminhamos ao excelentíssimo senhor governador Raimundo Colombo, ofício atendendo o requerimento 029/2017, que segue em anexo de autoria do vereador Renato dos Santos, subscrito por todos os vereadores, o qual solicita recapeamento urgente na rodovia SC 108, que liga Massaranduba a Guaramirim, que foi aprovado por unanimidade na sessão do dia 17 de agosto. Atenciosamente, Vanderlei Sassi, presidente, e o mesmo ofício foi encaminhado ao deputado estadual Jean Kuman e também ao deputado estadual Darcy de Matos via e-mail. Seria essas as correspondências expedidas, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Jair. Peço ao vereador e secretário Jonathan Cis que faça a leitura do expediente da mesa.
Senhor presidente, nas indicações, indicação 183 do vereador Joanir, o qual solicita envio ao Executivo Municipal, abertura da rua e instalação de iluminação pública em toda a extensão da estrada Ribeirão Humberto, na localidade de Benjamin Constant, até a empresa Doce Duas Meninas. Também recebemos ofício 167 da assessoria de gabinete, qual solicita a retirada do projeto de lei 35/2017. Projeto de lei do Legislativo 04, o qual o vereador Jonathan Cis, com base na lei orgânica do município de Massaranduba, nos termos do regimento interno, requer a Vossa Excelência que receba e submeta às comissões técnicas permanentes ao plenário o projeto de lei denomina via municipal. O prefeito de Massaranduba, nas suas atribuições legais, constitui todos os habitantes do município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou a lei Estrada 329, que passa a denominar-se Estrada Francisco Alflin. Também recebemos da assessoria de gabinete a mensagem 37, anexo ao projeto de lei 36, o qual encaminha para esta casa para apreciação anexo ao projeto de lei 36, que dispõe sobre a criação do Conselho de Alimentação Escolar e de outras providências. O Conselho de Alimentação foi criado no município de Massaranduba em 1987 e, com o passar dos anos, conforme estabelece a legislação que trata de alimentação escolar, a atualização da lei específica do Conselho necessita de aperfeiçoamentos. Desta forma, este projeto de lei traz apenas disposições que complementarão a matéria, ratificando o acompanhamento e a fiscalização diante da alimentação oferecida aos estudantes do município. Senhor presidente, nobres vereadores, seria o expediente da mesa no dia de hoje. Obrigado. Recebo a indicação 183/2017, de autoria do vereador Joanir José Lewandowski, o qual irá para deliberação na próxima sessão ordinária. Recebo também e defiro o ofício 167/2017, o qual solicita a retirada do projeto de lei 35/2017. Recebo o projeto de lei do Legislativo 04/2017, o qual encaminha ao nosso procurador jurídico para sua análise e parecer, e posteriormente às comissões permanentes. Recebo a mensagem 37/2017, anexo ao projeto de lei 36/2017, o qual também encaminha ao nosso procurador jurídico para sua análise e parecer, e posteriormente às comissões permanentes. Senhores vereadores, algum comunicado, alguma indagação? Assim sendo, entramos na ordem do dia. Nos encaminhamentos, defiro a indicação 179/2017, de autoria do vereador Fabiano Kempski, o qual solicita a esta Casa Legislativa envio ao senhor prefeito municipal da seguinte providência: pavimentação e melhorias da iluminação nas laterais do Hospital Municipal João Schreiber. Defiro a indicação 180/2017, de autoria do vereador Renato dos Santos, o qual solicita envio ao prefeito do seguinte pedido: substituição das lâmpadas de iluminação pública de 80 para 250 watts e de LED na rua Tomás Radvansky, na localidade do Guarani-Mirim. Defiro a indicação 181/2017, de autoria do vereador Vanderlei Sassi, o qual solicita envio ao senhor prefeito municipal da seguinte providência: adequação de terreno para uso de estacionamento dos veículos de funcionários da Prefeitura e Câmara Municipal. Também defiro a indicação número 182/2017, de autoria do vereador Vanderlei Sassi, o qual solicita envio ao senhor prefeito municipal da seguinte providência: adequação de terreno da Câmara de Vereadores nos fundos do posto de saúde para uso de estacionamento dos veículos de funcionários e pacientes do posto de saúde. Senhores vereadores, o objetivo dessas duas indicações nós, hoje, posto de saúde, como na prefeitura,
as vagas ao redor da Prefeitura, as vagas ao redor da Secretaria de Educação, bem como lá no posto de saúde, a maioria elas são ocupadas já logo de manhã cedo pelos funcionários, né? Então a população, quando se dirige a esses locais, tem dificuldade em deixar o seu carro longe, às vezes pessoas idosas, dia de chuva. Então a ideia seria os funcionários terem um local para estacionar seu carro e liberar o estacionamento ao redor para os munícipes. Senhores vereadores, está em discussão para votação o requerimento 30/2017, de autoria da mesa diretora, a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Massaranduba, abaixo assinado de conformidade com o regimento interno desta Casa Legislativa, em seu artigo 88. Após a tramitação e ouvido plenário, requer esta Casa Legislativa o seguinte pedido: criação de comissão especial para a elaboração da reforma do regimento interno e da lei orgânica da Câmara Municipal de Massaranduba. Justificativa, senhores vereadores, diante das diversas emendas que nosso regimento interno e nossa lei orgânica sofreu, desde sua última elaboração em 2008, e das diversas contradições encontradas pela assessoria jurídica desta Casa, solicitamos a criação de uma comissão especial para a elaboração da reforma do regimento interno e da lei orgânica da Câmara Municipal de Massaranduba. Desta forma, solicitamos a aprovação de vossas senhorias no pedido acima. Senhores vereadores, esta proposta já vem sendo elaborada desde do exercício anterior, né, onde já foi feito um estudo pelo nosso procurador jurídico, com aí a ajuda dos demais funcionários da Câmara, o contador, o diretor, também o Jair, nosso assistente do Legislativo. Então, agora, essa proposta deve passar pela análise desta comissão, né, para que depois possamos fazer a discussão e a votação neste plenário, né. Então, com uma conversa anterior, né, a proposta seria termos nesta comissão um representante de cada bancada, de cada partido, né? Inclusive, já até pedi para o vereador Pierre, como tem a profissão de advogado, podem muito colaborar, porque se trata de leis, artigos, pode colaborar muito nessa discussão. Também se prontificou, né, vereador? Então, os senhores estão de acordo? Um representante de cada partido. Então, ficaria o vereador Pierre, o vereador Renato, vereadora Ademir, aí do PSB, Ilmar, pode ser? Aí PSDB, Joanir? Ok. Continua a discussão, então, se todos estiverem de acordo, continua a discussão. Vereador Pierre, com a palavra. Senhor presidente, eu inicio aqui parabenizando a Casa por essa mais uma avaliação do nosso regimento interno. Depois, né? Já houve, na época dos vereadores Queijinho, em 2008 houve uma, antes da legislatura, da entrega da legislatura de 2009, 2012, houve uma alteração. Dessa alteração, quando eu assumi a vereança em 2009, juntamente com os outros vereadores, mas coincidiu de estar presente aqui o vereador Mauro, o vereador Ronque, que tinha um pleno conhecimento também de lei, até pela profissão, como advogado. E nós encontramos naquela certa ocasião algumas dificuldades, algumas incoerências natural, como qualquer regimento interno. Quando você coloca em prática a legislação ou uma norma interna, você se depara muitas vezes com casos práticos. E de 2009 em diante houve bastante alterações, mas que não foram todas supridas. E sempre, desde então, se conversou em relação a uma alteração do regimento interno, porque visa, na verdade, facilitar o nosso trabalho. A gente não pode engessar o trabalho, e sim facilitar. E
E digo aqui, presidente, né, que eu até te agradeço pelas palavras. De fato, até pela questão profissional, técnica, a gente conhece um pouquinho da técnica legislativa. Mas o que vai ser importante, senhores vereadores, é toda e qualquer anotação, toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer anseio que vocês têm no dia a dia, aqui no serviço da Câmara, quando muitas vezes nós queremos abordar determinado assunto e a gente é impedido por uma norma interna, no caso o regimento interno. Então, a análise já foi feita previamente pelos nossos servidores, através da Procuradoria aqui com o Eli, né? Eu tenho criticado bastante que isso deve ser trazido para dentro da Câmara para que nós, operadores do regimento interno, possamos, de fato, introduzir as devidas alterações, né? E a gente tem inúmeras aí que a gente se queixa entre nós e que não acontece. Então, agora é a hora de todos nós. Não vou dizer que, claro, é interessante que todos leiam essa alteração, mas que venham ao Eli ou aos nossos servidores, que coloquem, nem que forem simples palavras, para a gente colocar e alterar isso de forma legal. Porque existe, de fato, várias incoerências, que a gente aqui já debateu, não vou entrar no tema, mas que eu acho que é importante para que nós possamos, nos próximos 3 anos, aí, tornar a vida nossa um pouco mais prática, de forma legislativa. Claro que nós nos deparamos com cláusulas pétreas, né, que são inalteráveis, que querem dizer que a gente não pode alterar em virtude da lei orgânica municipal, seja da Constituição estadual ou propriamente da legislação toda federal. Mas nós, no nosso dia a dia, como as justificativas de eventuais faltas, atrasos, saídas de plenário, desde que do discurso dos vereadores, da discussão da palavra, das comissões técnicas, enfim. Existem aí inúmeras situações que a gente pode estar revendo, que é muito interessante para o nosso trabalho, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discuti-lo, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Então, aprovado o requerimento número 30, 2017. Senhores vereadores, da palavra livre, conforme a lista de ordem de inscrição, pelo tempo de 5 minutos, vereador Joanir José Lewandowski. Retiro, senhor presidente. Vereador Pierre Gustavo Berri. Senhor presidente, demais vereadores, nossos servidores, as pessoas que nos assistem de forma presencial, Pedro, Dirley, as pessoas que de forma online também nos acompanham. Eu quero aqui me juntar, senhores vereadores, aos mais de 15 mil compartilhamentos da rede social do Facebook e aos milhares de apoio em razão da professora Márcia Frige. A professora Márcia Frige, ela atua na cidade de Indaial, uma escola estadual. E ela foi vergonhosamente agredida por um aluno de 15 anos, uma professora de português, e tive essa notícia na tarde de hoje, que muito nos deixa preocupado, além de envergonhado, muito preocupado. Senhores vereadores, nós precisamos repensar algumas virtudes em nossas vidas. Um aluno de 15 anos agride com vários socos uma professora em nossa região, onde nós estávamos acostumados somente nas grandes cidades, seja São Paulo, Rio de Janeiro, e está acontecendo aqui em nossa região. Há pouco tempo, em Guaramirim, uma professora foi agredida. E agora, também na cidade de Indaial, com a cena, inclusive tendo que sofrer pontos para amenizar o corte que ela teve das agressões. E isso tudo reflete, senhores vereadores, na atual conjuntura, no atual sistema que nós enfrentamos no país. Seja político, seja da sociedade,
seja no dia a dia. O que se percebe é que os valores estão se esvaziando. As pessoas não têm mais respeito entre si. A gente não vê mais os pais corrigindo os filhos. As pessoas simplesmente não dão valor mais ao próximo. Os poderes estão perdendo vergonhosamente o respeito pela população e a população pelo poder. A gente está chegando numa situação vazia, onde a população não acredita mais no ser humano. E eu tenho acompanhado, senhores vereadores, eu sou pai de um menino de 4 anos e eu comecei agora a acompanhar a vida escolar dele. E digo a vocês que é lamentável você participar das reuniões, festa da escola, homenagem de Dia dos Pais, Dia das Mães ou o Dia da Família na escola, e inúmeros pais, quando não 50% ou 40% de pais ausentes nessas datas. E eu pergunto a vocês, vereadores, se um pai, uma mãe, não acompanham uma reunião escolar de um filho, num dia da escola, da pessoa mais importante que é da nossa vida, que é um filho, você acha que esse pai vai ser uma pessoa saudável? Vai ser um péssimo político, um péssimo pai, um péssimo exemplo em casa? Qual será, senhores vereadores, o efeito disso? É uma pancada na professora, é uma pancada na escola, é uma pancada na esquina, na pracinha, é um mal criado, uma pessoa que não respeita as instituições. Ah, mas tudo são os políticos, porque eu sou assim porque os políticos representam hoje o que é a população. Como tem inúmeros pais excelentes, a grande maioria excelente, inúmeros pais que não merecem ser pais, que dão maus exemplos aos filhos e acabam culminando nessas situações. Maus pais que são maus políticos, maus pais que são maus profissionais, maus médicos, maus policiais, maus juízes e daí por diante. A gente não pode mais esconder essa situação. A gente precisa proteger, principalmente, que está aqui o Joanir, que é professor, o Adi aqui, a esposa dele também é professora, a gente sabe da dificuldade que é encontrada em nossa sala de aula. Quando, chamando a atenção, senhor presidente, vou pedir mais um minuto. Quando chamando a atenção dos alunos, e esses se queixam em casa, os pais não vão tirar satisfação com o diretor da escola, ou muitas vezes com o professor, passando a mão na cabeça. A gente está perdendo a mão, e quando a gente perde a mão, a coisa descamba, e a coisa descamba, sofre quem? Sofre toda a comunidade, toda a comunidade. Então está na hora dos pais, de mais ninguém, dos pais, começar a repensar, dar exemplo para os filhos, acompanhá-los no dia a dia, tá? Porque isso é um produto, essa criança é um produto, tá? De dentro de casa, de um problema social, tá? Da falta de um puxão de orelha, de um bom exemplo, tá? Falta do impedimento. Aprender, a criança tem que aprender em casa, que o professor manda na sala de aula, a diretora manda na escola, tá? O prefeito dirige a cidade e tem que ter exemplo, e tem que ter respeito. O policial manda na ordem pública juntamente com o delegado. E assim, o padre, o pastor, seja na religião que for, assim nós começaremos a dar exemplo, não passando a mão na cabeça dos nossos filhos. E digo mais aos pais aqui que criticam, porque a gente vê na rede social todos os dias, os vereadores, os políticos, concordo, tenho que concordar, grande parte que nós não temos, a nossa classe, nós não temos moral alguma para cobrar no nosso dia a dia. Agora, nós somos eleitos. O político desonesto que aparece na televisão foi eleito por alguém. O político bom, que trabalha e representa a população, também foi eleito por alguém. E volto a dizer, tem bons pais e maus pais. Tá? Alguém é pai e alguém é mãe desse agressor.
desses agressores. E é isso que a gente precisa controlar. Eu quero aqui, senhores vereadores, de forma unânime, pedir a vocês que nós mandamos um voto de congratulação, um voto de apoio, enfim, a essa professora. Uma moção, eu até conversei já com o nosso diretor aqui, com o Almir, uma moção de apoio a essa professora, tá, da Câmara do município de Massaranduba, através de todos os munícipes, tá, fazer uma entrega pessoal a ela, porque ela representa, nesse momento, inúmeros professores que são agredidos de forma violenta. E quero aqui, como tenho dito, se tem um vereador que apoia os professores, que apoia os projetos de lei e que busca, através de indicação ou de legislação, de forma geral, a melhora dos professores, sou eu. Tá? Eu não admito aluno malcriado. Eu tenho que dar apoio total, nós temos que dar apoio total aos professores. Quem manda na sala de aula é o professor. E seja pai, seja mãe, que de forma, que venha cobrar de forma contundente ou querendo questionar o professor, que leve isso até o final. Tá? Que quem manda na sala de aula é o professor. Senão, que tipo, que forma, que pessoas que criaremos? Animais? E a gente precisa combater isso na raiz. Obrigado, senhor vereadores. Na palavra dos líderes de bancada e líderes de governo, o vereador Pierre, né, mas o senhor já usou do tempo. Líder da bancada do PSD, vereador Renato. Senhores vereadores, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 28 de agosto de 2017. Desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária do dia de hoje. Obrigado.